pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou analisar o terceiro episódio da sexta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem na AMC e também na Fox, e deve ter agora para download ou se você quiser ver online, né? Mas de qualquer forma, aconteceu uma parada nesse episódio que chamou a atenção de muita gente, está causando várias controvérsias assim nas redes sociais, né? Então vamos começar com essa análise. Então, vários grupos foram focados durante o desenvolvimento desse episódio, mas eu vou começar a falar de um grupo que não fez realmente quase nada, que no caso é o grupo do Daryl, Sasha e Abraham. Eu acho que o único ponto que eu posso falar em relação a esse grupo é as decisões que eles tomaram. Deu pra ver que rolou uma confusão assim de ideias, de planejamento, né? O Daryl quis fazer uma coisa, a Sasha e o Abraham quiseram fazer outra. Isso causou tipo uma confusão, causou uma sensação de medo, porque alguma merda podia acontecer. Mas esse conflito de plano só ocorreu por causa da falta da presença do Rick Grimes naquele local, né? Então, e é isso que eu queria dizer. Sem o Rick Grimes no local, não tem a ordem. E sem a ordem tem múltiplos planos para conseguir organizar as coisas. Só que, infelizmente, com vários planos diferenciados, acontecem conflitos e com conflitos acontece o caos. E foi uma coisa ótima. Deu uma sensação de perigo naquele pequeno momento. E chamou bastante atenção. Apesar de não ter acontecido realmente nada demais, não ter tido nenhum problema, a questão, sabe, de um pensar em uma coisa e o outro pensar em outra e causar essa quebra de planejamento fez o episódio ser muito mais realista. E foi algo fantástico, assim, o episódio já começou muito bom nessa questão desse grupo. Em relação ao grupo principal, né, que estava andando na floresta após aquele problema da buzina, né, nós tivemos um lance bem interessante que eu percebi inicialmente no episódio, que foi em relação a boato da morte do Glenn, né? Todo mundo na internet já viu a imagem, tava todo mundo falando, pô, o Glenn vai morrer, o Glenn não vai morrer e tudo mais, e o episódio deu várias dicas que o Glenn ia morrer nesse episódio. O episódio já começou focando no rosto dele. Podia ter focado em qualquer personagem, mas focou inicialmente no Glenn. E teve toda aquela conversa durante o episódio dele se sacrificar para tentar queimar um prédio, para chamar a atenção dos zumbis e tudo mais. Então, assim, o episódio já entregou que ia acontecer alguma merda com o personagem nesse episódio. E assim, eu pessoalmente eu não curti essa questão de dar dicas, apesar de ser um efeito interessante. Mas não é algo natural, principalmente vendo em relação a todas essas confusões que teve na internet, né? Por todo esse caos que teve. Mas, de forma geral, o episódio, assim, inicialmente começou bem, com toda aquela simplicidade da nova vida. Várias pessoas sendo mortas, com certeza, né? Pô, com vários zumbis na floresta. E o que é interessante, após a morte de um dos membros, né, daquele grupo principal, o Rick Grimes apenas tratou o cadáver apenas como um objeto, sabe? Ignorando completamente o corpo, a essência, e pegando os objetos, dizendo, pô, tu morreu? Vou esquecer você e vou aceitar. O Rick tentou passar uma mensagem pro grupo principal, nós não podemos nos focar no passado. Se o cara morreu, é para aceitar e continuar indo em frente. Isso eu achei bastante interessante, porque, assim, ele tá ensinando essas pessoas que estão despreparadas para o mundo real. Só que tem um lance, né? Veio vários zumbis e alguns personagens foram mordidos, outros fugiram. De forma geral, cara, nós tivemos meio que um desperdício de personagens novos, sabe? Que podiam ser bastante desenvolvidos futuramente, até se tornarem até mesmo personagens meio que principais, mas teve um claro desperdício. Vamos matar personagens de fundos para causar um drama, um suspense adicional para dizer que as pessoas estão morrendo, estamos numa situação de perigo e tudo mais, né? Mas, assim, eu não concordo muito com essa ideia de desperdiçar personagens, porque eu vejo que cada um tem uma chance de ser alguém lá na frente, mas o Scott Gimple decidiu matar vários nesse episódio, né? Mas tudo bem, tudo para continuar a trama, né? Mas um ponto legal também é que um dos personagens acabou sendo mordido nas costas. Ele ia morrer de qualquer forma, não é? Ele ia ser transformado no final das contas. Mas a Michonne, após perceber, né, que ele ia morrer, ela decidiu usar a empatia. Ela se demonstrou uma personagem muito mais social, desenvolvida e ter uma capacidade maior de empatia ao ponto de querer tentar fazer o cara se sentir melhor, né? Pô, tu vai morrer? Então vamos conversar pra tentar, sei lá, te acalmar e tudo mais. Então deu pra ver uma mudança na personagem Michonne em relação a esse tipo de situação. Ela não mata o cara simplesmente ou fica quieta com aquela cara fechada da terceira temporada. Ela simplesmente se abre pra pessoa, ao ponto de querer conversar, ajudar a pessoa a se sentir melhor, apesar da pessoa morrer depois, né? Mas
está claro, está claríssimo o desenvolvimento da Michonne nesses pontos. Então nós tivemos várias coisas, tivemos a simplicidade da vida, né, em tratar mortos como simplesmente cadáveres e aceitando o passado para viver para o futuro. Tivemos, infelizmente, o desperdício de alguns personagens, de fundo no caso, mas tivemos o claro desenvolvimento da personagem Michonne na situação antes de algum personagem morrer, né? A questão empática, social e, não sei, gentil, não sei, de qualquer forma, teve um desenvolvimento. Bom, um grande personagem meio que secundário foi bastante focado nesse episódio, que no caso foi o Nicholas. Eu sei, muitas pessoas não gostam dele, mas eu tenho que falar sobre esse personagem porque ele teve um papel importantíssimo. Principalmente porque ele foi escolhido para ser um líder temporário. Sim, ele conhecia o território e ele não estava preparado para isso, sabe? A equipe simplesmente escolheu o Nicholas para liderar o grupo e, claro, teve seus erros, porque quando a gente bota alguém inadequado como líder, acontece o quê? Nervosismo, o medo de errar, e com isso acontece erros e erros causam consequências negativas, não é? Então, assim, de forma geral, colocar uma pessoa nova, de preferência inadequada para ser um líder, é uma coisa completamente nova, velho. Porque nas temporadas anteriores de The Walking Dead, nós sempre tínhamos o Rick como líder. Se não era o Rick, era alguém já preparado para isso. Mas nesse episódio foi colocado alguém completamente despreparado. Era uma pessoa assim, ó, tu vai ser o líder. Se mexe, se prepara, se adapta, maluco. Então, assim, essa necessidade de adaptação fez o Nicholas se desenvolver muito rapidamente, mesmo cometendo erros. Ele estava lutando para ser uma pessoa melhor, dava para ver isso claramente. Ele queria matar um zumbi que ele deixou para trás, né, um ex-amigo. Ele quis buscar a redenção. Claro, no final das contas ele se matou, mas o que interessa é a busca para ele ser uma pessoa melhor. Ele tentou ser um sobrevivente mais forte e infelizmente não conseguiu. Isso não é para todos. Isso não é para todos, mas isso tem que ser levado em consideração. O Nicholas lutou para ser alguém que ele considerava ser o correto. Mas as pessoas na internet vão pensar, ah, ele matou o Glenn, ele é um idiota, ele é um inútil. Vamos ver se você consegue fazer algo melhor, cara. Porque o Nicholas representa essa pessoa que busca lutar para ser alguém, que luta contra os obstáculos, mesmo que fracasse no final, a questão é lutar, cara. O Nicholas lutou para isso, e isso, cara, isso tem que ser, cara, isso é muito importante, cara. Mostrou uma novidade. Nós não estamos focando em personagens já preparados, estamos focando na preparação de um personagem para esse mundo apocalíptico. Então, assim, a evolução psicológica dele foi genial, cara. Ele não errou. Ele apenas não era adequado para ser um líder. Não foi erro dele, foi erro dos outros em escolher ele naquele momento. De forma geral, cara, o Nicholas se desenvolveu muito bem nesse episódio, até o seu ponto de suicídio, cara. Foi muito bom como ele evoluiu nesse episódio, sério. Natural, sem nenhum exagero, e ele presenciou a morte várias vezes. Ele lutou contra isso, sobreviveu até o último momento, até a bala atingir a cabeça dele. Então, em questão do Nicholas, cara, genial, genial. Agora, eu gostaria de falar um pouco do grupo separado. Se lembra que o grupo se dividiu e o Glenn ficou com o Nicholas? Então, eu vou falar agora desse grupo separado e vou deixar o Glenn em último plano. Porque eu acho que ele merece uma atenção exclusiva nos 45 do segundo tempo, né? Vamos falar do grupo separado agora. Em relação ao grupo separado, deu pra ver uns conflitos internos, principalmente vinculados entre extremos, tanto de emoção quanto de razão, né? O grupo estava todo machucado, algumas pessoas queriam ficar para trás, outras estavam tentando lutar para ajudar essas pessoas a sobreviver e ficava nessa questão, porra, ou a gente deixa a pessoa para trás, ou a gente ajuda, ou a gente sacrifica ou a gente foge. Qual é o mais correto? Não tinha o mais correto, cara, eram apenas ações com consequências. E assim, e ainda teve o conflito entre a Michonne e o Rick, né, dizendo, pô, será que o Rick realmente é um bom líder? Pô, essa merda aconteceu por causa dele. Então tem toda essa questão, todo esse, essa discussão do que é ser um bom líder. Então, conflitos internos e discussão sobre o que é ser um bom líder. Então agora partiremos para o momento mais esperado desse vídeo, a cena da morte, será que morreu mesmo? Do Glenn. Vamos começar a falar a respeito disso agora. Então, o Glenn e o Nicholas ficaram cercados, todo mundo já sabe o que aconteceu, os dois caíram,
os zumbis ficaram em cima e no final das contas, sei lá, um grande ponto de interrogação surgiu e ninguém na internet realmente quer confirmar se o cara morreu ou não. Né? E várias pessoas estão dizendo, ele morreu, outras pessoas estão dizendo que ele sobreviveu de formas absurdas, mas eu não vou discutir se ele morreu ou não nesse vídeo. Meu próximo vídeo que vai ser sobre isso. Agora eu vou discutir sobre a morte dele. O que eu vi? Porra, eu vi ele sendo devorado, tipo, beleza. O que eu achei da morte dele? Eu achei linda, eu achei extremamente apropriado, realista e sem nenhum exagero. Foi bastante vinculado com a realidade, cara. Ele apenas morreu como um sobrevivente qualquer. Ele não teve que morrer na mid-season finale, ele não teve que sobreviver até o final, ele morreu no meio de uma situação. Ele não precisou morrer para resolver um problema, ele morreu tentando resolver um problema. E essa forma natural faz a série se tornar muito mais realista. Então a morte dele foi necessária, foi bastante destacável em comparação à morte dos outros protagonistas que morreram nas temporadas anteriores e foi perfeita, foi linda, cara. A morte dele foi excelente. E assim, como eu disse, no próximo vídeo eu vou dizer a minha opinião se ele morreu ou não, ok? A gente vai se aprofundar mais disso no próximo vídeo, mas de modo geral a morte dele foi linda, foi excelente. E assim, em relação ao Rick, né, ele ficou lá, enfrentou os lobos, né, que estavam próximos do trailer, então deu pra ver todo o desespero total dele em busca da própria salvação. Mas de forma geral, teve desespero, teve luta até o último suspiro, e teve realismo principalmente. Então, assim, o episódio teve zilhões de pontos positivos. Eu fiquei bolado com a questão do episódio dar mais dicas da morte do Glenn, né, daquela merda, que ia rolar alguma merda com o personagem, e também do desperdício de personagens a matarem alguns personagens de fundo. Mas de forma geral o episódio foi muito, muito foda, excelente demais. E excelente demais, então como nota vai ser 9,5. Sério, eu nunca dei uma nota assim pra nenhum episódio da Walking Dead. Eu fiquei muito surpreso vendo o episódio, não foi só pela expectativa, mas foi por todos os elementos apresentados durante aquelas 1 hora e 4 minutos. 1 hora e 4 minutos não, uns 50 minutos, foda-se. O que interessa é 9,5, grande episódio. Então, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de entrar na minha página e grupo no Facebook chamado Fox Walker BR, ambos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E também não esqueça de entrar na página Fãs da Walking Dead e da Walking Dead Zumbis, os páginas bem interessantes a respeito da série da Walking Dead quanto o Fear da Walking Dead. Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, então por favor, entre e ajude todas as páginas quanto canais a crescerem. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Fox Walker BR, até o próximo vídeo, valeu!